Não há novidade alguma na relação que Lula tem com os ditadores de outros países, embora, no período das eleições presidenciais de 2022, houvesse censura vinda do TSE em relação a mencionar o relacionamento estreito do presidente petista com líderes totalitaristas. A realidade de que Lula sempre acenou positivamente às ditaduras é de longa data. Eu sou a Geisiane Freitas e esse é o Na Veia. Aqui eu te conto que não querem que você descubra, mas que você precisa saber sobre política e atualidades. A Gazeta e toda a sua programação são sustentados por seus assinantes. E se ninguém é convidado a assinar, você sabe o que acontece com o negócio. Por isso, assine a Gazeta do Povo. O link está aqui no QR Code na tela e também na descrição desse vídeo e ele ativa a sua assinatura por R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Com as eleições na Venezuela se aproximando, estamos vendo Nicolás Maduro e Lula tendo uma DR em público. Na semana passada, Lula havia declarado que respeitaria o resultado das eleições da Venezuela e que lá havia democracia, ainda que em 2023, essa tal democracia que Lula adora mencionar, de acordo com o presidente petista, seria relativa ao comentar o regime venezuelano. Nas palavras do petista, abro aspas, a Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela 3ª vez. Fecho aspas. O Lula parte de um conceito relativo não só da democracia, e isso não é novidade, né? Mas também de liberdade e justiça. Não é novidade para absolutamente ninguém. O que tem de novo nessa relação entre tiranos é a troca de farpas entre Lula e Maduro. Tudo começou quando Maduro declarou durante evento que, caso viesse perder as eleições venezuelanas, haveria, abro aspas, um banho de sangue. As palavras do ditador venezuelano foram as seguintes, abro aspas, o destino da Venezuela no século XXI depende de nossa vitória em 28 de julho. Se não quiserem que a Venezuela caia em um banho de sangue, em uma guerra civil, produto dos fascistas, garantamos o maior êxito, a maior vitória da história eleitoral do nosso povo, fecho aspas. Bom, facilmente essa fala poderia ser creditada ao próprio Lula, que até hoje se refere à gestão anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma era de fascistas e genocidas. E como são próximas há muito tempo, era esperado que Lula se calasse diante das declarações de Maduro. Contudo, o petista reagiu durante declarações dadas aos jornalistas internacionais. Abro aspas. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro dizendo que, se ele perdesse as eleições, vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de votos. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. Fecho aspas. Como a declaração foi dada para órgãos internacionais, na imprensa internacional, a primeira reação foi de achar que era uma espécie de teatro das tesouras 2.0, né, que estaria ali se formando, e que Lula estaria mais uma vez construindo a mentirosa narrativa de que é um político que defende a democracia, ao passo que Maduro, esse sim, seria o algoz. Mas, se por acaso começou como um teatro, terminou como uma briga pública, já que Maduro dobrou a aposta ao sugerir que, abro aspas, quem ficou assustado que tome chá. E aquilo que vem se tornando o ponto alto da discussão, Maduro falou que as eleições brasileiras não são auditáveis. Diante das falas do ditador venezuelano, imediatamente o TSE veio a público defender o processo eleitoral brasileiro, alegando que é possível auditar por meio do boletim de urna. O mesmo TSE que censurou verdades durante as eleições de 2022, que rendeu o Lula como chefe do executivo. O mesmo TSE que enviaria observadores para a eleição da Venezuela, não sabemos exatamente o porquê e o para quê, mas que foi cancelado diante das declarações de Maduro. O Itamaraty, por sua vez, diz que não vai se pronunciar sobre o caso. Nessa salada de frutas, é importante colocar mais um elemento, o Foro de São Paulo. Em 2002, durante o período eleitoral, em uma sabatina, o jornalista Boris Casoy perguntou ao Lula sobre uma aliança entre ele, Cuba e os chavistas. Lula respondeu, abro aspas, isso é uma piada de mau gosto e eu recomendo que nem se repita diante as câmeras. A tal piada de mau gosto, a tal teoria da conspiração, realizou um evento no Brasil
no final de junho do ano passado, quando o Foro de São Paulo foi celebrado pelos comunistas em nosso país. Com o objetivo de destruir toda a América Latina por meio da instauração do socialismo, o Foro de São Paulo foi por muitos anos tratado como uma teoria da conspiração do professor Olavo de Carvalho e de seus alunos. Hoje, é possível encontrar vídeos da Gleisi Hoffmann, atual presidente nacional do PT, exaltando o Foro de São Paulo e o chamando de organização que defende a democracia, além da soberania e justiça social na América Latina. Com a querela entre Maduro e Lula, estaríamos assistindo algo que pode estremecer o Foro de São Paulo? Ainda não sabemos. O que sabemos é que ditaduras caem e que Lula e Maduro formam aquele ditado popular que diz o seguinte: dou um no outro e não quero troco. Os dois compõem a famosa frase: são farinha do mesmo saco. São tiranos, ditadores, comunistas e que pretendem destruir as nações. Você está ouvindo a risada dos corruptos e do pessoal da censura. Eles podem até achar que você não está nem aí, mas eles deveriam se preocupar, porque existem pessoas como eu e você que não vão desistir do Brasil. Mesmo que muitos ignorem os fatos, ainda existe jornalismo sério. E tem um jornal no Brasil que ainda se posiciona, que briga para construir um país melhor. É a Gazeta do Povo. E você pode ter certeza de que tem muita gente torcendo contra a Gazeta. Por isso eu peço para você clicar no link e assinar agora o melhor jornal do país. Lá você vai ter as notícias que importam e colunistas como Constantino, Lacombe, Guzzo e muitos outros. Clique no link e assine antes que roubem a sua liberdade.